Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Ecocenado. Você vai ver nesta edição a contribuição da bióloga e pesquisadora Mercedes Bustamante para a ciência na série Protetoras do Meio Ambiente. A gente trabalha desde a diversidade de micro-organismos até aspectos mais macros do funcionamento de ecossistemas, de bacias hidrográficas, de sensoriamento remoto para olhar o cerrado como um todo. 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. Como está a situação do bioma e o que a sociedade e o poder público estão fazendo para protegê-lo? A ativista mirim Júlia Bonitese, que se engajou na causa ambiental. E o que é compostagem e por que esse processo biológico é uma das soluções para a contaminação do solo e da água. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. Ela nasceu no Chile, mas também é brasileira Karine e apaixonada pelo cerrado. A bióloga Mercedes Bustamante já ocupou e ocupa cargos de destaque na ciência e na educação, tanto no cenário nacional como no internacional. Conheça agora um pouco do extenso currículo da pesquisadora. Animação com árvores e o símbolo do feminino. Protetoras do meio ambiente. Sempre me fascinou o contato com a natureza, a possibilidade que eu tive ainda na infância de ter uma infância muito livre, né, no sentido de poder brincar e estar sempre em contato com a natureza. E depois na escola, né, já no ensino médio, eu acho que o contato com bons professores de biologia, eu acho que eles conseguiram me estimular para essa área do conhecimento. Mercedes então decidiu ser bióloga. Cursou a graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive muita sorte, primeiro por ter encontrado um grupo de colegas que depois viraram amigos para toda a vida, que também tinham interesses em comum. E tive a felicidade também de ter um curso que tinha muita aula prática, de sair para o campo, para o laboratório, e eu acho que isso começou a definir muito cedo o gosto pela ciência, né? Pela experimentação, por descobrir, por investigar, e eu acho que isso foi uma parte fundamental que me levou depois a continuar os estudos na pós-graduação. Primeiro, ela fez um mestrado em Ciências Agrárias. Depois, passou 5 anos na Alemanha, onde fez doutorado em Geobotânica. E então veio para Brasília em 1993. Vir para Brasília foi algo que, uma surpresa, vamos dizer, dentro da minha trajetória. Mas chegando aqui, tendo um contato mais próximo com o Cerrado, eu acho que eu realmente me apaixonei no sentido assim, de ser fascinada pela diversidade, pelas estratégias, pelas interações, e ao mesmo tempo trouxe também essa preocupação de que um bioma tão rico, né, desaparecendo tão rapidamente. Imagem de vegetação e sala de aula. Hoje, Mercedes Bustamante é professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. O trabalho é dividido em 2 metodologias. Aquilo que a gente faz no campo, né, são os experimentos que a gente tem em campo, de coletar amostras de solo, de plantas, de medir processos em campo. E uma parte dessas análises é feita também no laboratório. Então, eu falo que o nosso laboratório é aquele que olha um pouquinho de A a Z. A gente trabalha desde a diversidade de micro-organismos até aspectos mais macros do funcionamento de ecossistemas, de bacias hidrográficas, de sensoriamento remoto para olhar o cerrado como um todo. Então, um pouco do trabalho que a gente faz é tentar elucidar exatamente essas interações, o seu funcionamento, mas ao mesmo tempo chamar a atenção da importância da conservação do bioma cerrado. Imagens aéreas de plantações e máquinas agrícolas. Em 2023, o desmatamento do cerrado ele já ultrapassou o desmatamento da Amazônia. É sempre importante a gente lembrar também que o cerrado já sai de um ponto de partida mais desfavorável, porque ele já perdeu 50% da sua cobertura nativa. Então, que o desmatamento continue em taxas tão altas é ainda mais preocupante, porque a gente já tem menos área preservada disponível. E as consequências da perda do bioma são sentidas em todas as regiões. Porque o cerrado tem um papel importante no suprimento de água para outras regiões brasileiras. Então, você vai fechando a torneirinha de água que abastece outras partes do Brasil também. E a isso se soma as mudanças ambientais globais, né? Então, o cerrado vem sendo impactado por processos locais,
mas também pelos processos globais. Diversos trabalhos da pesquisadora na área de ecologia de ecossistemas foram premiados. Meu nome, eu compartilho esse reconhecimento com a comunidade científica brasileira, né, que tanto sofreu nos últimos anos. As premiações, elas não são individuais, né? Talvez esteja ali representando um conjunto amplo de outros pesquisadores e, sobretudo, de alunos, né? São os nossos jovens pesquisadores, essa geração de pesquisadores que nós estamos formando dentro das salas de aula, dentro dos nossos laboratórios. Ninguém faz nada sozinho. Então, os prêmios, eles representam o reconhecimento de um esforço coletivo de dar à luz a um problema que muitas vezes fica esquecido. Então, quando sai a premiação, aí as pessoas vão se interessar, poxa, mas é isso que está sendo feito aqui, que bacana. Então, eu acho que tem esse aspecto de comunicar mais claramente para a sociedade o que é o resultado desse trabalho contínuo de ano após ano, de tentar incrementar o conhecimento. E recentemente, em 2023, ela pôde aplicar todo o seu conhecimento quando fez parte do grupo de trabalho de mitigação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. E pôde, claro, adquirir mais experiência também. O IPCC é uma experiência muito rica e desafiadora também, né? Ela é rica porque você entra em contato com diferentes culturas, são pesquisadores, cientistas de várias partes do mundo e também de várias áreas do conhecimento. A mudança climática, ela exige uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar. Então, você tem um ganho muito grande nesse processo de descobrir também que há outras formas de pensar e analisar o mesmo problema, né? Ele exige uma dedicação também, né? Mas quando ele termina e você vê a contribuição que ele pode representar e a recepção que o relatório tem, eu acho que isso também é muito gratificante. Ou seja, de você participar de um processo num ponto em que a ciência tem muito a dizer e muito a contribuir para o processo de tomada de decisão. A participação feminina, ela vem aumentando no IPCC, ela é muito dependente também da área do conhecimento. Em algumas áreas do conhecimento, ela não consegue ser ainda igual à participação masculina, mas ela vem aumentando. Então, eu acho que o IPCC tem ainda esse desafio de aumentar a representatividade de gênero e também aumentar a representatividade geográfica. No último ano, Mercedes presidiu a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Foi um desafio no momento em que eu assumi, porque a CAPES vinha de um processo difícil nos últimos 4 anos. Então, esse ano na CAPES ele foi realmente um ano de reconstrução, de retomada, de diálogo com a comunidade científica, de interação. Eu falo que o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele é uma joia, né? Ele precisa realmente ser cuidado, porque é uma construção de 60 anos, mas que basicamente alavancou a ciência brasileira. Boa parte da ciência no Brasil hoje ela é conduzida nas universidades e dentro dos programas de pós-graduação, e para isso o apoio da CAPES é fundamental, não só o apoio de bolsas, de financiamento, mas na estruturação também de políticas de formação. Já tendo estado numa posição de pesquisadora, professora, traz para a gestão, eu acho que um outro olhar, né? Entender quem está na ponta e que deve ser o alvo da sua ação, né? Eu falo que são trincheiras diferentes, mas a batalha é a mesma, né? O que a gente percebe quando a gente olha hoje os dados da participação feminina no Brasil na ciência, nós já temos mais mulheres nos cursos de graduação, mais mulheres se formando no mestrado e no doutorado, mas a gente ainda tem uma assimilação menor nas posições mais altas da carreira. Quando você traz diversidade para a ciência, você também traz outros olhares, outras soluções possíveis, outras percepções de mundo, e isso é muito importante para que a gente desenvolva o conhecimento mais rápido. O que a gente precisa hoje, efetivamente, é de políticas, né, que acelerem esse processo de ocupação dos espaços de liderança pelas mulheres dentro das instituições de pesquisa e também dentro das instituições que financiam a pesquisa científica. Ao longo da minha carreira científica, eu tive várias colegas dentro da universidade, professores que já estavam há mais tempo, que me estenderam a mão em momentos muito importantes. Então, eu sempre falo que honrar um pouco
esse apoio que eu tive é hoje oferecer esse apoio também a pesquisadoras mais jovens. Quem também foi uma grande inspiração para ela foi a sua mãe. Eu acho que também por ser uma pessoa muito batalhadora, muito firme nos seus propósitos, muito ética, eu acho que esse aspecto também da integridade é muito importante. Então, eu acho que a gente vê quando a gente tem um exemplo, como ele é importante. Também sou mãe de 2 filhas, né? Mãe de 2 jovens mulheres hoje. E eu acho que conciliar a carreira científica, né? A maternidade, a família, mas também todo o aspecto de atuação em prol do meio ambiente, ela demanda efetivamente uma organização muito acentuada. E eu acho que em determinados momentos realmente você sente um pouco o peso, né? Dessas múltiplas trajetórias. Mas eu diria assim, olhando para trás, eu não me arrependo, porque eu acho que a atuação em prol do meio ambiente é algo que efetivamente eu vou deixar para as minhas filhas. Então, talvez eu possa vir a ser cobrada de não ter estado tão presente em alguns momentos, mas, por outro lado, eu acho que tentar deixar um planeta melhor é também um legado importante. Mercedes caminha em estrada de terra cercada por árvores. A maior parte dos resíduos orgânicos das cidades brasileiras é despejada em aterros sanitários e lixões, gerando o chorume, que pode contaminar o solo e as águas subterrâneas. Uma saída para esse problema é a compostagem, um processo biológico de reciclagem que transforma o lixo orgânico em adubo natural. Alguns tipos de restos de alimentos, fezes de animais herbívoros e resíduos de áreas verdes se decompõem pela ação de fungos, bactérias e outros micro-organismos e viram uma espécie de terra preta rica em humus e nutrientes. O método vermicompostagem usa também minhocas, que aceleram o processo. Esse adubo natural pode ser usado na agricultura, em jardins e em hortas, substituindo produtos químicos. Ele auxilia, inclusive, na recuperação de áreas degradadas. O outro processo seguro para o tratamento de resíduos orgânicos é a biodigestão, que produz o biogás. No fim de semana em que é celebrado o Dia Nacional da Caatinga, o Ecosenado traz uma reportagem sobre o ecossistema nordestino que está em processo acelerado de desertificação e corre grandes riscos de perder a sua rica biodiversidade. Diversas imagens aéreas do bioma. Bioma que só existe no Brasil, em grande parte afetado por secas extremas, longos períodos de estiagem e que por isso abriga fauna e flora que aprenderam a sobreviver com a escassez de água. Vivem aqui cerca de 1.400 espécies de animais e 2.000 de plantas. O bioma Caatinga, ele é uma das regiões semiáridas mais biodiversas do mundo. A gente tem muita riqueza de beleza cênica, né? Tem várias feições assim, morfológicas que são verdadeiros atrativos, né? Para desenvolver o ecoturismo, desenvolver o turismo rural. A Caatinga ocupa 1/10 do território nacional e está presente em todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. Temos chuvas muito concentradas no início do ano. Então, isso requer, principalmente da vegetação, algumas adaptações que façam com que ela passem por esse período de estiagem e possam ressurgir no início da próxima quadra chuvosa. Desde a transformação de folhas, né, a perda de folhas para espinhos. Algumas espécies, em vez de perder a folha, elas impermeabilizam com algum tipo de cera, né, para não perder água para o ambiente. E nesse período em que elas perdem as folhas, elas estocam, né, antes disso, todos os nutrientes no caule, na raiz, para poder sobreviver a esse período de estiagem e na próxima quadra chuvosa ressurgir novamente, né, de forma esplendorosa como é o bioma. Imagem de abelhas. Os animais da Caatinga, eles têm geralmente um porte menor que se adaptam a viver com pouca água, né? Com pouco recurso hídrico, assim. Então eles conseguem extrair água de locais assim impressionantes, como roendo raízes, né? Comendo casca de plantas, né? Para poder, na época da abundância, no período inicial do ano, assim, eles entrarem no seu período reprodutivo e terem bastante alimento novamente.
Apesar da resiliência desse ecossistema, desde a década de 90, ele perdeu 40% da área de rios e lagoas, segundo o levantamento do MAP Biomas, e passa por uma aceleração no processo de desertificação. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou no segundo semestre do ano passado uma ampliação do clima de semiaridez sobre o clima de subúmido seco da ordem de 370 mil quilômetros quadrados dentro do bioma. Além disso, a gente também, esses dados mostram o surgimento de uma área de clima árido da ordem aí de 28 mil quilômetros quadrados e pela primeira vez surgiu uma área de clima árido. São 8 municípios identificados nesta área, alguns deles estratégicos do ponto de vista da economia do agronegócio da região. 2 no Vale do Rio São Francisco, em Pernambuco, Petrolina e Belém de São Francisco. E na Bahia, Abaré, Juazeiro, Curaçá, Xorroxó, Macururé e Rodelas. E o que é curioso é que nesse território desses municípios, na região da Bahia, nós temos 4 unidades de conservação que estão próximas ou dentro dessa área de clima árido. A reserva do Boqueirão da Onça, que pega parte do município de Juazeiro. Em Rodelas tem o Arraso da Catarina, que é uma outra unidade de conservação. E entre os municípios de Juazeiro e Curaçá, nós temos a área de proteção ambiental da Ararinha Azul e a reserva da vida silvestre da Ararinha Azul. Chama a atenção nossa de como é que esse clima de aridez pode afetar essas unidades de conservação. Imagens, Alesse, Revista Plenária. Os motivos para esse cenário são muitos: desmatamento, queimadas, ação do homem, mudanças climáticas e falta de políticas públicas para a proteção. A gente tem um avanço muito grande no desmatamento. 42% do bioma todo já foi transformado, já passou por alguma transformação de uso, e isso muito pelo avanço agropecuário, o avanço da extração de lenha para os fornos de olarias, de pizzarias, de churrascarias. Tem muita madeira ilegal que é retirada do bioma. Também tem uma frente que vem crescendo, que são a implantação das eólicas, e dos parques de produção de energia solar. Hoje, há mais de 1.400.000 estabelecimentos da agricultura familiar, assentados da reforma agrária e populações tradicionais e extrativistas nesse território do semiárido do Brasil, que dependem da terra e da água para produzirem alimentos. Essa população ela acaba sofrendo muito mais, porque além de ter que lidar com o processo de degradação da terra, também sofre com a mudança no regime de chuvas. Elas sofrem na medida em que não conseguem as condições ideais para a atividade produtiva e também da sua reprodução social e cultural nesses ambientes. Requer uma adaptação desse pessoal do campo para que consiga manter esses recursos que eles conseguem armazenar no início do ano até o final do ano, passando por essa quadra de estiagem. Um dos trabalhos que a Associação Caatinga faz nas comunidades é de educação ambiental. Eu não ouvi, eu comecei a desmatar. Aí quando foi no segundo ano, veio um inverno grande, acabou com tudo. Levou a terra cavada toda. Raimundo Soares. Aí nós ficamos 2 anos sem tirar nada. Agricultor da comunidade. E aí já começamos foi pensar em matar de novo. Até que surgiu a Associação Caatinga, Aí teve uma reunião, eu fui. Aí eles disseram que estavam reflorestando as beiras de rio. Aí eu digo, rapaz, então vocês chegaram na hora certa, porque eu estava precisando, só não sabia como. Porque eu nunca passou pela minha cabeça que a gente fizesse uma muda de árvore, Eu via nascer debaixo das árvores mesmo, no mato, mas a gente plantar, eu não tinha nem essa ideia, não. Em termos de políticas públicas, a gente tem que avançar na implementação do Código Florestal. Também a gente deve avançar no incentivo econômico para aqueles que conservam, através do pagamento por serviços ambientais, e também avançar na criação e implementação das unidades de conservação. A associação também faz campanha para a aprovação de uma PEC que torne o bioma patrimônio nacional.
Imagine um bioma que não está lá na Constituição como um patrimônio nacional, há brechas, né, para que o avanço da degradação desses biomas ocorra. O Ministério do Meio Ambiente está adotando medidas desde o ano passado para a retomada da Política Nacional de Combate à Desertificação, paralisada por mais de 6 anos. Um segundo plano da política está em andamento. Esse plano de combate à desertificação prevê um conjunto de medidas e estratégias para os próximos 20 anos de como nós vamos lidar num arranjo entre sociedade civil, iniciativa privada, governos locais, municipais e estaduais, comunidade científica e governo federal. Uma das práticas mais eficientes do ponto de vista da recuperação de solos, da contribuição para a recarga de águas subterrâneas, para a recuperação da biodiversidade e para a produção de alimentos saudáveis são os sistemas agroflorestais. Agora, além da agrofloresta, existem várias outras práticas e técnicas, tecnologias sociais já testadas por projetos, pelas comunidades, né, pelas organizações da sociedade civil e pelos governos, inclusive apoiados pelo Ministério do Meio Ambiente, que contribuem para o combate ao processo de desertificação. Como, por exemplo, o programa, a ação de recatingamento. Temos o grande desafio de gerar emprego, renda, Marina desenvolvimento Silva, sustentável, mas preservando o bioma, que ainda é muito pouco conhecido do ponto de vista da pesquisa. Tem uma delicadeza muito grande, qualquer mudança, né, na conformação natural desse bioma significa agravar o problema da estiagem. E agora, no contexto da mudança climática, é fundamental a proteção, o uso sustentável do bioma caatinga. A ministra considera fundamental o papel do Congresso Nacional para a realização de políticas públicas. Que tem uma importância estratégica na manutenção do arcabouço legal que preserva os biomas, em evitar que retrocessos aconteçam em relação a essa legislação e na alocação de recursos para que as políticas de combate à desertificação, as políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de energia em base sustentável, possam ser cada vez mais ampliadas nos biomas brasileiros e, nesse caso, a Caatinga. O Senado tem essa tarefa de preservar toda a federação e a Caatinga faz parte, a meu ver, desse processo de preservação. Na hora que a Caatinga passar a ser patrimônio nacional, nós teremos condições de, pela lei do patrimônio nacional, ter políticas públicas efetivas, voltadas para a Caatinga. Só que a gente comemore, não é, o dia da Caatinga, com propostas, não é? Era muito bom que a Câmara aproveitasse esse período para aprovar esse projeto e a gente poder comemorar esse bioma tão especificamente brasileiro, de tanta identidade nacional com a configuração da nossa sociedade. Animação com hexágonos e o peixe-boi, espécies ameaçadas. Ele é pequeno, simpático e já foi até mascote do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Esse é o tatu-bola. Narração: Isadora Mamífero com Fonseca. cerca de 30 centímetros de comprimento, de coloração marrom e geralmente com 3 cintas móveis nas costas. O tatu-bola é um animal de hábitos noturnos que se alimenta principalmente de formigas e cupins. É uma espécie típica brasileira que vive predominantemente na Caatinga, mas também é encontrada em algumas áreas de cerrado. Em cativeiro, sua expectativa de vida é de 17 anos. Ele leva esse nome graças à sua capacidade de se enrolar completamente dentro da carapaça quando se sente ameaçado, ficando exatamente no formato de uma bola. É uma tática de defesa contra predadores, pois assim ele se protege em uma armadura óssea. Por outro lado, fica mais vulnerável aos seres humanos que conseguem segurá-lo com mais facilidade. A espécie corre o risco de ser extinta, devido especialmente à caça e à destruição do seu habitat. Aos 8 anos de idade, Júlia Bonitese teve a iniciativa de começar a envolver outras crianças e também adultos na causa ambiental. Ela fundou o projeto Pequenos Protetores do Planeta e já foi até citada pela Organização das Nações Unidas.
Confira essa história agora no Ecoar. Animação com o planeta Terra girando. Ecoar. Toda criança precisa saber o que está acontecendo com o planeta que vive. Toda criança precisa entender os riscos que sofre hoje e sofrerá no futuro. Eu sou a ativista ambiental Júlia Bonitese e tenho 11 anos. Tudo começou quando eu tinha 8 anos, durante a pandemia, e eu estava tendo aulas online. E durante as aulas de ciências, eu descobri que a gente estava vivendo uma crise climática muito forte. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e ler muito sobre o assunto. Eu li livro da Greta, Malala, sobre educação ambiental. E foi quando eu percebi que as crianças precisam entender o que está acontecendo para ajudar o planeta. Então eu decidi criar um programa de educação ambiental para levar conhecimento até outras crianças, porque afinal ninguém protege o que não conhece. O meu projeto está em 2 pilares: o virtual, que eu faço postagens educativas. Hoje eu vou dar 5 dicas para vocês de como economizar na conta de luz e ainda ajudar o planeta. E mostro minhas ações no Instagram e no YouTube, onde eu tenho um programa de entrevistas chamado Papo Natural. Muitas pessoas aí mesmo fazem essas atitudes erradas, né? Jogar lixo nos rios, e através disso já vai poluindo muito o meio ambiente. E faço vídeos gerais. E através do PPP eu fui em 2021 considerada uma das ativistas mais jovens do Brasil pela ONU. E em 2023 eu fui convidada para representar as crianças da América Latina na COP28. Nós somos a geração restauração e precisamos impedir o aumento da temperatura até 2030. Tem assuntos que precisam ser discutidos com urgência e nós, crianças, precisamos ser ouvidas por quem governa e tem condição de mudar a nossa história. Nós precisamos de acabar com o desmatamento já. A gente tem que plantar mais árvores e restaurar espaços urbanos. Já faz 7 dias que eu fiz minhas bombinhas, olha como que elas já estão. Até a de girassol já tá começando a germinar, tá muito lindo. Como elas já estão com raiz e tal, eu vou plantar elas aqui na beira da estrada. Temos que criar escolas verdes e implantar educação ambiental no currículo. É preciso capturarmos CO2 e utilizarmos fontes de energia limpa. E não queremos greenwashing, pois não temos mais tempo para brincadeira. A gente precisa de ações concretas, presentes no nosso cotidiano familiar, no trabalho, na escola, nas ruas e principalmente nas leis. A crise climática é um problema também social e o racismo ambiental precisa ser combatido. E se me perguntam se eu acho que posso mudar o mundo, eu respondo que sim, com certeza. Basta a gente unir força, esquecermos as diferenças e começar cada um de um jeito. E o que eu não acredito é que o ser humano tem sido capaz de provocar a extinção de sua própria espécie. Então, gente, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que isso não é por mim, nem por você, mas sim por todos nós. Foto de Júlia segurando um balde com flores. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, diversas imagens do bioma Caatinga.